hoje a gente vai falar sobre o eritrograma, que é a parte do hemograma que fala da série vermelha. Então, lá no comecinho do nosso conteúdo, a gente falou um pouco sobre o hemograma, que é dividido em 3 partes. Então, a gente tem a série vermelha, que é o eritrograma, a série branca, que é o leucograma, e a parte das plaquetas. Então, a gente vai falar sobre o que é visto no eritrograma, que é a análise, então, da série vermelha. No eritrograma, ele vai trazer informações e dados sobre as hemácias. Então, dentro das hemácias, a gente tem a contagem, a quantidade de hemácias. Então, quantas células a gente vai ter por ml ou por milímetro cúbico. Teremos a dosagem da hemoglobina, que é um parâmetro fundamental para você ver anemia. Então, não tem anemia se não tiver baixa da hemoglobina. Então, a hemoglobina é um parâmetro que caracteriza muito bem as anemias. Outro dado que aparece no eritrograma é o hematócrito. Hematócrito, ele vai relacionar a porcentagem de hemácias por volume de sangue. Então, ele é um valor que diz qual é a porcentagem do sangue que corresponde às hemácias. Então, 40%, 50%, ele vai trazer esse índice. E a gente tem os índices hematimétricos, que é o VCM, o HCM e o CHCM. Isso são siglas que relacionam o volume, ou seja, o tamanho da hemácia, se ela está pequena, se ela está grande, se ela está normal. E o HCM e o CHCM, eles vão dizer em relação à cor. Então, se a hemácia tem muita cor, se ela está com muita hemoglobina, ou se ela tem pouca cor ou pouca hemoglobina. E o RDW. RDW, ele é uma sigla em inglês e ele vai mostrar para a gente qual é o tamanho da hemácia. Então, ele vai dizer se eu tenho hemácias de tamanho uniforme, ou seja, está todo mundo do mesmo tamanho, ou se elas estão com tamanhos diferentes. O RDW, ele não tem valor diminuído, ele só tem valor normal ou aumentado. Então, quando eu falo de RDW, se o valor estiver abaixo, provavelmente é um problema no aparelho. Então, não existe RDW diminuído. Mas ele tem aumento. Então, se o RDW aumenta, se ele sobe, isso significa que as suas hemácias estão em tamanho irregular. Então, você tem hemácia magra, gorda, pequena, grande, e isso não é normal. Então, esses parâmetros, eles vão dar uma ideia para nós de 3 coisas. A forma da hemácia, a cor dela, ou a quantidade de hemoglobina, e o tamanho. E esses 3 parâmetros vão nos dar pistas sobre doenças que podem acontecer na hemácia. Então, anemias vão ser caracterizadas por esses índices. Então, Oi? O slide sumiu para mim. Sumiu? Aham. Tá para você ou para todo mundo? Tá aparecendo Uai, só... achei que não tava aparecendo. Aqui não tá aparecendo só a senhora. Ué? Achei que era pra estar sem. É que eu parei de compartilhar. Mas foi só agora ou já tava? Já tava. Já tava. E eu tô falando aqui. É que eu não queria interromper. Ah, não, pode Agora interromper. sim. Agora apareceu. E aí? Apareceu? Uhum. Apareceu. Aí. Esse aqui é o que eu tava falando antes. Esse é o primeiro? O primeiro é esse. Uhum. Aí vem esse. Esse aqui que a gente vai falar agora. Lá pelas 3. Certo? Todo mundo vendo? Sim? Sim. Ops. Então, o hemograma, ou o eritrograma, que a gente está falando mais especificamente, ele tem valores de referência diferentes para homem e para mulher. Então, dentro das quantidades de hemácia, dosagem de hemoglobina e hematócrito, você vai ter diferença de homem para mulher. Então, as mulheres geralmente têm hemácia menor, hematócrito menor, hemoglobina menor. E a gente tem valores de referência diferentes para idades também. Então, por exemplo, quando eu falo de recém-nascido,
o valor de referência muda para cada semana. Quando eu falo de adulto, a gente tem adulto e idoso, tem valores diferentes também. Então, esses valores eles vão variar de acordo com o sexo e com a idade. E em alguns laboratórios, o valor de referência que vem no teu laudo, ele está de acordo com a idade. Então, por isso que às vezes você vê valores diferentes de um laboratório para outro. Porque aí ele vai correlacionar a sua idade, o gênero, e esse valor vem de acordo com isso. E esses valores de referência, eles são retirados, ou eles são padronizados, né, de acordo com a população normal. Então, se faz uma média do resultado normal para uma população, e aí isso é caracterizado como valor de referência. Então, a gente tem valores variando de acordo com o sexo e idade da pessoa. Então, quando a gente faz o hemograma, você vai dosar, de fato, 3 coisas. O hematócrito, a hemoglobina e a hemácia. Então, em relação à prática que a gente vai fazer essas 3 coisas. O resto é calculado. Então, a hemácia, você conta, a hemoglobina você dosa, e o hematócrito a gente faz na centrífuga. E esses índices, os outros índices vão ser calculados com base nesses valores. Então, a gente precisa fazer esses 3 para poder calcular o resto. Então, hemácia ou eritrócito, que é a mesma coisa, ele é avaliado em milhões. Então, em 1 ml ou 1 milímetro cúbico de sangue, você vai ter em torno de 4, 5, 6 milhões de hemácias. Então, é uma quantidade muito grande. E as hemácias, elas vão variar de acordo com a altitude. Então, quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais elevado em relação ao nível do mar você tiver, maior vai ser a tua quantidade de hemácia. Então, por exemplo, para quem mora no Peru, na Colômbia, na região dos Andes, eles têm um valor aumentado de hemácia. Como o ar é rarefeito, tem menos oxigênio, aí aumenta a quantidade de hemácia. Então, se você for fazer uma viagem para um desses lugares e ficar pelo menos uma semana lá, você vai voltar com a hemácia aumentada. E isso é normal, porque as hemácias elas vão aumentar para tentar fixar mais oxigênio. Então, isso varia, além disso, varia também com a altitude. Então, quando a gente tem um valor abaixo da referência, então, quando você tem um valor menor, uma quantidade menor de hemácias em relação à referência, a gente usa o termo eritropenia. Então, vamos supor que eu fui lá, contei as minhas hemácias, deu 2,5 milhões por milímetro cúbico. Então, significa que eu estou com eritropenia. Então, eu tenho uma redução na quantidade de hemácias. Se esse valor estiver acima, eu vou ter uma eritrocitose. Então, na atividade que vocês vão fazer, vocês vão olhar os resultados e vão usar esses termos. Então, se estiver abaixo do valor de referência, você caracteriza como eritropenia. Então, penia é a falta, ou é a redução. Se estiver acima do valor de referência, a gente usa o termo eritrocitose. Esse paciente tem eritropenia, ou eritrocitopenia, dá na mesma. É um paciente, então, que tem uma quantidade reduzida de hemácias por ml de sangue. Então, esse valor, ele é importante para caracterizar algumas síndromes. Então, por exemplo, pacientes que têm leucemia, eles podem ter eritrocitose. Então, ele pode ter um número maior de hemácia dependendo do tipo de leucemia. Ou, por exemplo, se você tiver uma infecção muito severa, uma infecção muito grave, você pode ter um valor de hemácia reduzido. Porque a tua medula, ela vai preconizar produzir célula branca. Se você tem uma infecção, ela vai fazer célula branca e pode ser que ela diminua a quantidade de hemácia. Então, as duas condições são problemáticas dependendo da variação. Então, esse valor de hemácia, ele já dá pista para a gente do que pode estar acontecendo. Então, se você tem hemácia baixa ou hemácia alta, os dois podem ser fatores de risco para algumas condições. Tudo bem? Pronto. Oi? Tem como tirar essa barrinha embaixo, ocultar? Tá tampando, né? Aí, deu certo? Aham, obrigada. Então, tá bom.
outra coisa que a gente dosa, então, é a hemoglobina. Hemoglobina, ela é o principal parâmetro para ver anemia. Então, não tem como eu falar que uma pessoa tem anemia se a hemoglobina dela estiver normal. Então, a anemia, ela é uma condição que pode ter vários fatores diferentes. Pode ser causada por redução de ferro, pode ser causa genética, pode ser qualquer tipo de anemia. Mas o que tem em comum em todas elas é a baixa da hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela é dosada igual aos parâmetros de bioquímica clínica, igual você dosa a glicose, por exemplo. Então, ela é feita por colorimetria. E ela é medida em grama por decilitro. Então, é a quantidade de hemoglobina em gramas por decilitro de sangue. Então, você tem bastante hemoglobina em cada decilitro de sangue. Então, ela vai avaliar a proteína que transporta o oxigênio. Se você tem pouca hemoglobina, você tem uma anemia. Então, ela vai definir se tem ou não um estado anêmico. A hemoglobina aumentada, ela não tem muito significado clínico. O problema é se ela estiver diminuída. E a gente não pode esquecer que a hemoglobina ela sempre tem que estar dentro da hemácia. Então, ela não pode estar correndo livre na corrente sanguínea, porque aí você vai ter um problema. Então, a hemoglobina, ela é uma proteína, então a gente dosa ela por espectrofotômetro. Então, tem um reagente de cor que você mistura com o sangue e faz a dosagem dela. E o resultado é dado em gramas por decilitro, em concentração. Então, se ela estiver diminuída, se ela estiver abaixo do valor de referência, isso pode representar uma anemia. Dependendo da redução, isso pode representar, inclusive, uma hemorragia. Então, se você dosa a hemoglobina do paciente, ela está muito baixa, ele pode estar sofrendo de algum tipo de hemorragia ou perda sanguínea severa. Ou pode ser só uma anemia mesmo. E o hematócrito, ele é o mais facinho de fazer. A gente usa... Vocês sabem aquele tubo capilar de vidro? Aquele tubinho, você preenche ele de sangue, fecha a pontinha dele com fogo e centrifuga. E ali vai separar a parte da hemácia embaixo e a parte do soro em cima. Então, ele é avaliado em porcentagem. Existe uma tabela que a gente faz a leitura desse hematócrito. Então, a gente vai fazer tudo isso na aula prática. Então, ele representa a proporção de hemácia em cada 100 ml de sangue. Então, é a quantidade de hemácia que você vai ter ali em porcentagem, em relação ao volume total de sangue que está nesse tubo. Também é um índice muito importante. Se alguém já foi doar sangue, eles coletam o hematócrito no dedo. Na hora que você vai fazer a doação de sangue, eles furam o dedo, enchem o tubinho e olha ali. E aí ele já fala se você está com anemia ou não. Se você tiver com hematócrito baixo, eles não aceitam a doação de sangue. Então é um teste bem rapidinho que dá para fazer. Só que ele varia com hidratação, ele varia com menstruação. Por exemplo, as mulheres que estão no período menstrual podem ter hematócrito mais baixo, transitoriamente. Ele sozinho não representa muita coisa. Ele sempre tem que ser avaliado junto com a hemoglobina e junto com a quantidade de hemácia. Então, ele é o terceiro índice que a gente dosa, porque a gente tem um valor aí dentro do eritrograma. Então, esses três é o que é feito. Hemácia eu conto na câmara de Neubauer, hemoglobina eu doso no espectrofotômetro, e o hematócrito ele é feito no capilar através da centrífuga. Óbvio que temos os aparelhos que fazem esses parâmetros, né? Então, os aparelhos, eles fazem essa dosagem de forma automatizada. A hemácia, quando ela está normal, quando ela está saudável, ela tem um tamanho uniforme. Então, todas elas, se a gente observar, elas têm um tamanho mais ou menos parecido. Então, elas têm forma arredondada, né? Na verdade, aquele disco bicôncavo, mas quando a gente olha na lâmina, ela é redonda. Então, ela não tem variações na forma. Ela está sempre com uma membrana delimitando ela, redondinha. Ela sempre vai ter uma cor avermelhada, dependendo da coloração que a gente faz, e ela tem esse centro aqui branco, que é o que corresponde àquele achatamento no meio. Então, quando a hemácia está normal, ela é redonda, tamanho uniforme, e ela tem uma cor uniforme também. Quando eu tenho algum problema, eu posso mudar a forma dela. Então, eu posso ter, em vez de ter, por exemplo, uma hemácia redondinha, bonitinha assim, ela pode aparecer com formas estranhas. Ela pode aparecer com ponta, ela pode aparecer
com um formato de meia-lua. Então, você pode ter formas diferentes para hemácia. Quando ela tem problemas na cor, ela pode aparecer, por exemplo, com esse centro maior. Então, quando eu tenho uma baixa na hemoglobina, a hemácia às vezes fica só a bordinha vermelha e o centro dela fica bem branco, com um halo muito grande. Ou eu posso ter variações no tamanho. Então, eu tenho hemácia pequenininha, hemácia grandona, hemácia de tamanhos diferenciados. Então, isso também é um problema. Então, as hemácias normais, elas têm formas, cor e tamanho semelhante em toda a lâmina. Agora, se ela começa a ter variações em algum desses parâmetros, aí a gente precisa verificar o que pode estar acontecendo. Aí, a gente tem, dentro da série vermelha, o que é dosado e o que é calculado. Então, dosado, hemoglobina, hematócrito e hemácia. Calculado, série vermelha, a gente tem o VCM, o HCM e o CHCM. Esses três, vocês vão fazer o exercício para calcular. Então, tem uma formulazinha que a gente faz o cálculo desses índices. O VCM, ele é volume corpuscular médio. Então, ele vai avaliar o tamanho da hemácia. Por esse índice, por esse valor, você consegue ver se as hemácias estão normais, se elas estão pequenas ou se elas estão grandes. Então, quando eu calculo o VCM, eu consigo verificar se eu tenho microcitose ou macrocitose. Então, se elas estão pequenas ou grandes, ou se elas estão normais. Então, às vezes, a gente vai olhar na lâmina e vai falar assim, não, essa hemácia aqui está pequena. Mas aí, quando você calcula o índice, ela está normal. Então, esses índices, eles vêm para nos dar um parâmetro de valor para dizer se está pequeno ou grande. Porque se ficar só no zoiômetro, aí não é confiável. Então, com o cálculo desses índices, a gente consegue dizer se elas estão pequenas, grandes ou se elas estão normais. O HCM e o CHCM, então, a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média têm que ser avaliadas juntas. Então, se mudar só o HCM ou só o CHCM, não significa nada. Eu preciso ter alteração nos dois para caracterizar aí se está muito ou pouca hemoglobina dentro da hemácia. Então, esses dois índices, eles vão relacionar a quantidade de hemoglobina que está dentro da hemácia. Então, se tiver muita hemoglobina dentro da hemácia, é hipercromia. Se tiver pouca hemoglobina dentro da hemácia, é hipocromia. Porém, faz o coraçãozinho aí, tem que ser os dois para baixo ou os dois para cima. Se for só um deles, eu não caracterizo nem hipo nem hipercromia. Com HCM, eu vou calcular a quantidade de hemoglobina dentro de cada hemácia. Então, eu vou dizer se dentro de uma hemácia tem muito ou pouco hemoglobina. O CHCM, ele faz uma média. Então, ele vai calcular a média de hemoglobina dentro da hemácia. Então, os dois valores são calculados juntos porque eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Só que o HCM, ele é por cada hemácia e o CHCM é feito uma média. Então, para calcular HCM, eu uso hemoglobina e hemácia. Para calcular CHCM, eu uso hemoglobina e hematócrito. Então, às vezes, eu tenho uma alteração no valor do HCM e do CHCM não. Então, para caracterizar um problema, tem que mudar os dois. Se mudou só um, eu não posso considerar. Então, VCM me fala do tamanho, HCM me fala da cor. Se a hemácia tem muito ou pouco hemoglobina. Pois tem aqui. O RDW, ele não tem como ser dosado e nem calculado. Então, RDW é um parâmetro que você só vai ter em hemograma automatizado. Então, como a gente vai trabalhar com os parâmetros manuais, nós não vamos calcular o RDW. Então, o RDW ele só sai se eu faço o hemograma no aparelho. E ele vai me dar o grau de variação do tamanho da hemácia. O que é o grau de variação? Se eu tenho hemácias de tamanho uniforme ou se eu tenho hemácias de tamanho diferente. Então, ele só vai me dizer se está todo mundo uniformizado ou se está diferente. Só que ele não vai me dizer se está pequeno ou grande.
Ele só vai dizer, olha, tem uma diferença de tamanho aqui. Então, ele caracteriza a diferença de anemia por deficiência de ferro e das talassemias, que são anemias genéticas. Então, na deficiência de ferro, o RDW aumenta, na talassemia, não. Então, ele é um parâmetro que só é dado pelo aparelho, então eu não tenho como fazer ele no hemograma manual. E ele me diz se varia ou não varia o tamanho da hemácia. Se ele está normal, eu não tenho variação. Se ele está aumentado, varia. Mas não tem como eu saber se varia para baixo ou para cima. E o RDW, ele não tem valor diminuído. Então, não existe redução em RDW. Então, ou ele é alto ou ele é normal. Então, quando vocês olharem lá na atividade de vocês, tiver RDW alto, eu tenho um problema. Se ele estiver normal, tá tudo certo. Bem? Oi? Sim? Também. Ah. Gente, é muito estranho. Né? Opa. E aí temos os valores de referência. Então, valor de referência, ele muda com homem e mulher e ele muda com a idade. Então, quando a gente trabalha com idosos, o valor de referência para a hemácia, por exemplo, ele cai. É normal, em idosos, você ter uma quantidade menor de hemácia. Então, em homem, hemoglobina é maior, hematócrito é maior, só que os índices são os mesmos. Então, eu não tenho alteração dos índices, uma vez que eles são calculados em relação às coisas, e em relação às coisas, em relação às dosagens, então eles não variam. Agora, eritrócito, que é a hemácia, hemoglobina e hematócrito, eu tenho valores diferentes para homens e para mulheres. Então, esses valores, eles podem mudar de um laboratório para outro, de um livro para outro. Então, se vocês pegam o livro da Terezinha Lorenzi e o livro do Failassi, eles vão ter valores diferentes. Então, o valor de referência de hemograma é uma coisa que cada laboratório adota o seu, mas ele é mais ou menos padronizado. Então, aqui a gente tem a fórmula para calcular os índices hematimétricos. Então, fui para o laboratório, contei hemácia, dosei hemoglobina e fiz o hematócrito. Depois que você calculou, que você dosou essas três coisas, você vai calcular os índices. Então, esses índices, eles têm essa fórmula e ela é padrão para o mundo inteiro. Então, quando eu quero calcular o VCM, que é o volume corpuscular médio, que é, então, o tamanho da hemácia, eu vou usar essa fórmula. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar o valor do hematócrito, 40, 50, 60, 35. Então, você pega o valor do teu hematócrito e divide pela quantidade de hemácias. Aqui na quantidade de hemácias, você não vai usar o valor em milhão. Você vai usar o valor 4,5, 3,5. Então, você não vai colocar 4 milhões e 500 mil. Você vai colocar 4,5, 3,5. E multiplica por 10. Então, hematócrito dividido por hemácia vezes 10. Então, divide primeiro, pega esse valor e multiplica por 10. Como às vezes a gente faz a conta no celular e dá aqueles bug, divide pela hemácia dá igual. Aí depois que você der igual, aí que você multiplica por 10. Senão, dá erro no valor. O HCM, eu vou pegar o valor de hemoglobina, 10,5, 11,5, 12, e divide pelo valor de hemácia. Então, pega a hemoglobina, divide pela hemácia, dá igual e multiplica por 10. E o CHCM é o valor da hemoglobina dividido pelo hematócrito. Então, 12,5, 11,5 dividido por 35, 40, seja qual for o valor do hematócrito. E aí eu vou multiplicar por 100. Então, o VCM, a unidade do VCM é FL, que significa femtolitros. O valor do HCM é em picogramas, que é PG. E o valor de CHCM é em porcentagem. Por isso que a gente multiplica por 100. Então, eu tenho essas fórmulas para calcular. Lá na atividade que eu pus para vocês no A, vocês vão fazer esses cálculos e eu já deixei essa fórmula para vocês calcularem lá. Então, é só
pegar os valores, fazer a divisão, multiplicar, e você vai ter esses 3 parâmetros. Então, depois que eu calculei isso, aí eu consigo saber se a hemácia está pequena ou grande. Então, se o VCM der um valor abaixo, está pequeno. Se o valor estiver acima, está grande. E com HCM e CHCM, eu estou apontando para a tela, vocês não estão vendo? O HCM e o CHCM, eles vão me dar, então, o parâmetro de cor da hemácia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, em relação à morfologia, todo mundo aqui tem um tamanho parecido. Então, essa é uma imagem do que seriam hemácias normais. Aqui, eu tenho hemácias pequenas. Olha essa hemácia aqui e essa vizinha. Então, aqui nesse hemograma, eu tenho hemácias que estão muito pequenininhas. Então, quando eu tenho um VCM baixo, eu calculo lá o índice, eu vejo que o valor está baixo, o que eu tenho que ver na lâmina são hemácias pequenas. Então, hemácias de tamanhos reduzidos. Agora, se eu olho para o VCM e ele está alto, eu tenho hemácias grandes. Então, eu vou ter hemácias de tamanhos aumentados. Então, VCM baixo, microcitose. VCM alto, macrocitose. Tanto a micro quanto a macrocitose são problemas. Se a hemácia está pequena, eu tenho pista de um tipo de anemia. Se a hemácia está grande, eu tenho pista de outro tipo de anemia. Então, por exemplo, anemia ferropriva, né, deficiência de ferro, a hemácia fica pequena. O VCM fica baixo, eu tenho microcitose. Em anemia por deficiência de vitamina B12, que é aquela anemia de quem faz bariátrica ou de quem é vegetariano, eu tenho VCM alto, e aí eu vou ter uma macrocitose. Então, VCM baixo eu caracterizo com hemácias piquititinhas, VCM alto você cursa com hemácias que estão grandes, aumentadas. E aí, a hemácia normal é todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho. Então, para a série vermelha, eu tenho os termos. Então, na nossa atividade, vocês vão calcular. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular os 3 índices, VCM, HCM e CHCM. E depois, vocês vão colocar esses termos. Então, vocês vão analisar os valores que vocês calcularam e dizer o que está acontecendo. Então, quando eu tenho VCM baixo, então, abaixo de 80, que é o valor de referência, você usa o termo microcitose. Então, eu fui lá, calculei o VCM, dividi o hematócrito pela hemácia e eu vi que meu VCM está baixo. Então, quando o VCM está diminuído, você usa o termo microcitose. Quando o VCM está alto, acima de 100, você chama de macrocitose. Então, eu peguei, calculei o valor e eu vi que o meu VCM está 112. Você vai dizer, então, que esse paciente tem macrocitose. Então, olhando para o VCM, baixo, microcitose, alto, macro. Se não tem nada, normal. A hipocromia é o que você vai caracterizar pelo HCM e CHCM. Então, isso aqui é uma questão importante. E eu vou falar de novo para vocês. Eu só vou ter hipocromia se os 2 valores mudarem. Então, eu não posso ter só o HCM ou só o CHCM. Tem que ser os 2. Então, se baixou HCM e CHCM, a gente chama de hipocromia. A hipercromia, ela não tem um significado clínico importante. Então, a gente geralmente dá importância para hipocromia apenas. Bem? Então, VCM, micro ou macro, se tiver baixo, micro, se tiver alto, macro, e a hipocromia, redução de HCM e CHCM. Se tiver aumentado, aí a gente chama de hipercromia. E aqui a gente tem 2 termos que eu só vou conseguir avaliar no aparelho ou olhando a lâmina. Então, quando você vai olhar o esfregaço, então a gente faz o esfregaço, cora e vai olhar no microscópio. Quando você vê hemácias de formas estranhas, então o ideal é que ela seja redonda ou oval. Se você começa a ver hemácias esquisitas, tá com uma forma de estrela, tá com forma de foice, tá com forma de alvo, aí você tem que caracterizar isso como poiquilocitose. Então, não tem como eu ver isso com valor. Eu só vou ver isso quando eu for observar a lâmina.
Então, a poiquilocitose, ela é caracterizada no esfregaço, na lâmina. Nenhum aparelho te dá esse parâmetro. E a anisocitose é o que eu vou ver com o RDW. Então, olhei o RDW, ele está aumentado, opa, esse paciente aqui tem anisocitose. Então, ela é o termo, o anisocitose é o termo que a gente usa quando o RDW aumenta. Então, RDW aumentado, anisocitose. Então, esses termos vocês vão colocar no exercício também. Calculei, vou olhar todos os valores bonitinhos lá, deu aumentado, deu diminuído, que termo que eu vou usar. Então, micro e macrocitose, eu olho VCM, hipo ou hipercromia, eu vou olhar HCM e CHCM, e anisocitose eu vou olhar para o RDW. Então, vocês vão olhar, vocês vão lembrar dos termos e vão associar. Então, vai ter bastante exercício para vocês treinarem, e quando a gente for para a aula prática, a gente vai dosar tudo, calcular tudo e ver se tem um problema. Então, aqui eu tenho a anisocitose. Então, por exemplo, olha para essa imagem da direita ou da esquerda, não sei de que lado vocês estão. Olha a variação no tamanho da hemácia. Eu tenho hemácia grande, tenho hemácia pequena, tenho hemácia de tudo quanto é tamanho. Então, a anisocitose, ela é caracterizada por essa imagem aqui. Tamanhos diferentes de hemácia. Já no RDW normal, as hemácias vão ter tudo mais ou menos o mesmo tamanho. Então, quando o RDW aumenta, você vai ver isso aqui. Então, variação na distribuição de tamanho. Então, eu tenho hemácia nutrida, hemácia obesa, hemácias de todos os tamanhos. Quando o RDW está normal, que é até 14%, aí ela vai estar um tamanho mais ou menos uniforme, mais ou menos distribuído. E aqui a gente tem o que a gente chama de poiquilocitose. Eu não sei porque é um nome tão feio, né? Eu não daria esse nome, mas é o termo que é utilizado, então, para a gente caracterizar formas diferentes. Então, essas são as formas que você pode observar em um esfregaço sanguíneo. Então, a hemácia normal, ela é aproximadamente oval, com um halo no centro. Mas eu posso ter ela em forma de esferócito, ou seja, ela é uma bola, só que ela não tem aquele halo no centro, ela é maciça. Eu posso ter células em forma de elipse, então elas ficam alongadas e também não tem o halo no centro. Então, o normal é que a hemácia tenha aquele desbotadinho no meio dela. Se ela tiver maciça, pode ser um esferócito ou pode ser um eliptócito. O esferócito, ele caracteriza um tipo de anemia genética, que é a esferocitose hereditária. Então, é importante observar se tiver esse tipo de hemácia. E a eliptocitose também. Então, se você vê hemácias que não tem aquele halo no centro, é um indício de uma dessas duas anemias. Aí a gente tem aqui o dacriócito, que ele é em forma de lágrima. A gente tem a célula-alvo, eu vou mostrar já a imagem dela para você. É igualzinho um alvo mesmo. Bem característico de anemia ferropriva. Tem o estomatócito, que tem um risquinho no meio. E outro que é importante é a célula hemácia em forma de foice. Então, a gente chama de drepanócito, que é um nome muito feio, né? Mas ela é caracterizada, então, da anemia falciforme. Então, essas hemácias de formas estranhas, você não precisa ficar muito preocupado com qual a forma estranha que você está vendo. Mas se você percebe que as hemácias estão num formato esquisito, a gente tem que relatar a poiquilocitose. Então, apareceu hemácia que não está oval ou que não está com o halo no centro, a gente vai dizer, então, que esse paciente aí tem poiquilocitose. Ou alguém entrou? Peraí. Gente, tudo bem? Bruno, meu termômetro? Não.
Vamos lá, voltar de novo. Então, aqui a gente tem uma lâmina do que seria um paciente com poiquilocitose. Então, olha como a forma das hemácias fica prejudicada. Então, aqui a gente tem um dacriócito, que é aquela em forma de lágrima. Aqui a gente tem a hemácia em alvo e outras formas estranhas da hemácia. Aqui mais uma hemácia em forma de alvo, então ela tem uma bolinha no meio. Então, isso seria uma poiquilocitose. Então, a hemácia ela não está arredondada, ela tem formas estranhas. E essas formas estranhas, elas podem caracterizar um problema também. Então, aqui a gente tem outras formas. A forma do drepanócito, que é a da anemia falciforme, ele fica desse jeito. A hemácia ela fica comprida e alongada. Então, ela tem essas pontas. Então, isso que a gente chama de forma de foice. Aqui temos as hemácias em alvo, então ela tem um halo periférico e um centro vermelhado, então ela tem uma forma de alvo. O eliptócito, ó, que bonitinho, em forma de elipse, aquela forminha mais alongada. Aqui a gente tem os esquizócitos, então várias formas estranhas, e o dacriócito, que é essa em forma de lágrima. Aqui tem o esferócito, ó, bem redonda, não tem aquele alinho branco no meio. Então, esferocitose, eliptocitose, forma de lágrima, hemácias em alvo. Então, isso é o que a gente caracteriza como poiquilocitose, que são as hemácias com formatos estranhos. Outra coisa que pode aparecer, e aí eu não sei se... Acho que todo mundo conhece a Jaline, né? Jaline tem hemácia em rolô. Falei para ela que eu ia coletar o sangue dela para usar na aula. Rolô é quando as hemácias elas colam umas nas outras, porque normalmente as hemácias, quando elas estão na corrente sanguínea, elas têm carga elétrica na superfície delas. Como elas têm cargas elétricas, elas se repelem. Então, elas não grudam umas nas outras por causa da superfície dela que tem carga elétrica. Agora, em situações onde eu tenho um nível muito alto de anticorpos ou fibrinogênio, que é uma proteína de coagulação, ela pode aparecer desse jeito. Então, ela fica uma fila de hemácias grudadas umas nas outras. Então, elas perdem a capacidade de se repelir e acabam ficando dessa forma, todo grudadinha uma na outra. Isso acontece em alguns tipos de mieloma e aparece em algumas doenças genéticas. Então, hemácias em rolô, elas ficam grudadas umas nas outras e isso aparece ao longo do teu esfregaço. Isso também precisa ser relatado, caso seja visto no hemograma. E aí, para a gente contar as hemácias, a gente vai usar a câmara de Neubauer. Então, a câmara de Neubauer não vai nos abandonar ao longo do nosso semestre. Então, a câmara de Neubauer, ela tem essa região aqui, onde você tem 4 por 4, então 4 quadrados por 4 quadrados, que dão 16. Essa região aqui, a gente conta leucócito. As hemácias, elas são contadas nessa região central. Então, essa região central aqui, ela vai ter 5 por 5. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai usar essas áreas em vermelho para contar. Então, dentro de um quadrado desse aqui, você vai ter 4 por 4. Então, na hora que você olhar no microscópio, a imagem que você vai ter é essa. E a gente vai contar as hemácias que tiverem aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro e aqui dentro. Então, você vai contar 5 áreas diferentes e vai anotar todos esses valores. Eu posso contar também na diagonal, então eu vou contar aqui, 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 aqui e aqui. Ou pode contar nos externos e no meio. Então, quando a gente vai usar a câmara de Neubauer para contagem de hemácias, eu vou usar essa região central, não a região lateral. E a hemácia, quando você vai contar um daqueles quadradinhos, então, essa imagem corresponde a uma área dessa que está em vermelho. O que eu vou contar aqui? Todas as hemácias que tiverem aqui dentro. E vocês vão ver que tem muita hemácia. Tem bastante hemácia.
E quando a gente usa a câmara de Neubauer, a gente vai retomar isso na prática, mas é importante a gente já ir familiarizando com isso. A gente tem as linhas externas do retículo. Então, aqui, essa linha que está mais escura, ela é a linha externa do retículo. E eu vou ter hemácias que ficam sobre essas linhas. Então, é importante eu não contar todas as 4 linhas. Eu vou contar só 2. Então, vamos supor que eu escolhi que eu vou contar só a linha de cima e a linha da direita. Ou eu vou contar só a linha da esquerda e a linha de baixo. Ou a de cima e a de baixo, ou da direita e da esquerda. Então, por exemplo, eu vou escolher as 2 linhas, a de cima e a da direita. Então, essas hemácias que estão em preto aqui, eu não conto. Eu vou contar só essas que estão aqui. Então, eu sempre conto quem está em cima de uma linha e 2 linhas, e quem estiver em cima de outra e outra, eu não conto. Agora, aqui no meio, todo mundo. Então, para eu contar, quando a gente está começando, você pode anotar o valor de quadrinho por quadrinho. Então, por exemplo, eu vou contar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu vou contar essas 2 aqui. 6, 7. Então, eu vou lá e marco 7. Vou contar essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou lá e anoto 6. Ou, se você confiar na sua habilidade, você pode contar tudo corridão. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou contar todo mundo. Então, o ideal é que a gente conte em zigue-zague para não se perder. Então, eu vou contar todo mundo que estiver na primeira linha, aí eu vou contar, vou descer e vou contar todo mundo da segunda, da terceira e da quarta. Ou você pode fazer de cima para baixo. Então, eu vou contar todo mundo da primeira coluna, vou para o lado, subo contando a segunda. Então, como você vai contar, depende da sua preferência individual. Então, se você quiser contar em linha, pode contar em linha. Se você quiser contar em coluna, pode contar em coluna. E não se esqueçam sempre de descontar uma das 2 linhas externas, certo? Mas a gente vai fazer isso na aula prática, só para vocês se familiarizarem com a região da câmara de Neubauer que a gente utiliza. Então, a câmara que você vê é sempre inteira, e a hora que você vai dando foco, você vai chegando nas áreas menores. Então, essa região do meio é o que a gente usa para contar em massa. Então, eu vou contar aqui, 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 e eu vou ter 5 valores. Somando os 5 valores, eu vou multiplicar por 10.000, e aí eu vou ter um número enorme, porque o valor das hemácias é em milhões. Tudo bem? Vou agora parar a gravação, tá? E a gente continua para a explicação do exercício.